Meus amigos, hoje nós vamos continuar com a nossa série A Hora da Verdade, em que eu respondo as melhores perguntas que vocês me fizeram, em especial na minha caixinha no Instagram, eventualmente alguma pergunta que foi feita aqui pelo YouTube também. Vamos às perguntas dessa semana. Primeira pergunta: o senhor reza os mistérios luminosos? Por quê? Não, eu não rezo os mistérios luminosos. Essa questão é bastante polêmica, mas eu acho que dá para falar sobre isso com bastante tranquilidade. Não vejo nenhum problema particular em meditar esses mistérios, né? O batismo de Jesus Cristo, a instituição da última ceia, etc. São coisas que fazem parte da fé católica, que estão presentes nos evangelhos, são momentos-chave, né, dos evangelhos, a transfiguração de Jesus no Tabor, etc. Eu só acho que isso não faz parte do terço. Nós temos que lembrar, meus amigos, que a oração do terço não é apenas um intercalar de Pai Nossos e Ave Marias, mas que ele tem uma história. E essa história passa por uma intervenção divina, passa por uma revelação que vem do céu, uma coisa que o homem não deve modificar. Então, o terço ele nasce como uma espécie de tentativa, né, do fiel leigo de acompanhar os religiosos na oração dos 150 salmos. Como o povo não tinha acesso normalmente, né, até a invenção da imprensa, e mesmo depois disso, o povo não tinha comumente acesso às escrituras, era uma coisa muito mais difícil de se ter acesso. E também a maioria das pessoas não sabia latim, né? O latim já era uma língua, na Idade Média, caindo em desuso, já estava sendo transformada, né? E as línguas nacionais já começavam a nascer, o latim vulgar já começava a se transformar, com a população majoritariamente analfabeta. As pessoas não tinham condição, né? Nem tempo também viável para acompanhar, para rezar os 150 salmos. Então rezavam 150 Ave-Marias. E isso foi se tornando um hábito, né, a ponto de surgirem objetos que representam essas 150 Ave-Marias. Mas o objeto mesmo, o terço, né, o rosário que nós temos hoje, ele vem do céu. Isso é que é o mais importante, né, nós lembrarmos. A primeira aparição desse objeto vem quando São Domingos de Gusmão, em 1214, rezava na Catedral de Toulouse, pedindo uma orientação de Deus para a conversão dos hereges albigenses. A França, na época, se encontrava numa guerra civil, chamada Cruzada Albigense, né? Uma heresia de origem gnóstica, né? E que fez um estrago imenso, especialmente no sul da França, cuja principal cidade é Toulouse. E São Domingos rezou nessa catedral durante 3 dias e 3 noites. Na terceira noite, quem conta isso no seu admirável livro sobre o Rosário é São Luís Maria Grignon de Montfort. Na terceira noite aparece Nossa Senhora para São Domingos, acompanhada de 3 anjos. E ela entrega a ele o rosário e diz para ele fazer essas orações, rezar o rosário, que ela chama de saltério dos anjos, ou seja, relacionando com os salmos, dizendo que isso converteria os pecadores e os hereges albigenses. E ele chamou a população para rezar com ele na catedral, começou a chover torrencialmente e Nossa Senhora foi vista nos vitrais da igreja levantando as mãos 3 vezes. Então, existe uma ligação simbólica, né? Não só com os 150 salmos, mas com o número 3. Por isso que ele foi dividido em 3 terços, e existem os mistérios que simbolicamente representam o conjunto da fé católica. Você acrescentar mais mistérios, você destrói completamente o simbolismo, você destrói o significado daquela oração. Se você quer meditar nesses mistérios luminosos, ditos mistérios luminosos, então faça orações pensando neles, leia essas passagens das Escrituras, né, faça uma Lectio Divina, né, que é uma coisa muito recomendável, mas isso não é terço. Né? Outra coisa, o fiel não é obrigado a rezar o terço dessa maneira. Né? Foi uma sugestão que João Paulo II faz na sua... Eu me esqueci qual é o nome do documento, né? Rosarium Virginis Mariae, do ano 2000, em que ele sugere a meditação desses outros mistérios.
Nenhum fiel é obrigado a rezar o quarto, a rezar 4 terços. Não faz nem sentido. O próprio São Luís de Montfort fala que nas suas pregações, o criador da Confraria do Rosário, o beato Alain de la Roche, que ele relacionava os mistérios gozosos com o caule de uma rosa, os mistérios dolorosos aos espinhos e os mistérios gloriosos à flor. Nós também podemos relacioná-los às 3 vias de que fala Santa Teresa e muitos outros santos. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Então, esse simbolismo ele faz parte da própria identidade católica, da própria cosmovisão católica. Destruir isso é como que um golpe contra a própria cosmovisão católica, cosmovisão cristã. O objeto físico do rosário ele vem do céu. Né? Então, você modificar uma coisa que vem de Nossa Senhora, é brincadeira. É brincadeira, isso não se faz. Então, assim, não estou querendo aqui, né, ser um fiel rebelde, né, mas não é rebeldia, né, você reclamar de uma coisa que não foi dita infalivelmente, que não é dogma de fé, que não é obrigatório. Então eu não rezo os mistérios luminosos, não recomendo que se reze os mistérios luminosos. Se quiser meditá-los, medite-os, né, mas não rezar como parte do rosário. E aliás, né, para curiosidade aí de vocês, existe um site, eu não vou nem dizer o nome dele porque é um site que eu detesto e é um bando de maluco, mas eles disseram uma coisa engraçada a respeito do novo rosário, né? Com 200 Ave-Marias. Se você quiser saber qual é o terço do novo rosário, 1/3 de 150 Ave-Marias no rosário antigo são 50 Ave-Marias, que é 1/3. 1/3 de 200 é 66,6, então tá aí o número do diabo. Então, esse site fala que tá aí a marca do diabo no novo rosário, né? Não chegaria a tanto, mas não deixa de ser curioso. E não recomendo isso a ninguém, né? Se vocês querem meditar, meditem. Também não existe nenhum problema nisso, né? Existem muitas também canonizações duvidosas, né? Por exemplo, a de Santa Faustina, né? Que tem lá o terço da misericórdia. Eu acho as orações admiráveis, né? Não há problema nenhum em se rezar essas orações, são muito boas e certamente podem ajudar a vida espiritual de alguém, certamente podem ser atendidas por Deus. Então não se trata aqui de Concílio Vaticano II, modernismo, João Paulo II. Não, João Paulo II fez coisas boas, a questão não é essa. A questão é que não é algo bom para você viver o seu catolicismo. É isso. Segunda pergunta. Omar, a reabilitação da cosmovisão cristã seria indispensável para hoje? Quais as formas de fazer isso? Com certeza é muito importante reabilitar a cosmovisão cristã, mas nós precisamos ter cuidado em saber o que ela é, né? E não cair em papo de macumbeiro. Tá? Isso é o maior problema que existe hoje em dia, é que 90% das pessoas que falam de cosmovisão cristã, elas estão querendo, na verdade, te introduzir na macumba. Tá? A macumba aqui que eu estou falando, né? Com todo respeito às religiões afro-brasileiras, não estou querendo criticar ninguém. O que eu estou dizendo é que as pessoas vão primeiro falar do simbolismo vão te levar para a astrologia, da astrologia vão te levar para a alquimia, da alquimia vão te levar para o estudo das cosmovisões tradicionais, depois você está fazendo um curso de religião comparada e daqui a pouco você perde a fé. E você vai fazer parte do baixo clero ortodoxo de uma organização islâmica. É exatamente isso que eles fazem. Né? A primeira coisa que eles fazem é querer tirar você da união com Roma, né? E você vai virar um ortodoxo. Aí ortodoxo você vai virar parte do baixo clero lá da organização cujo topo é toda de muçulmanos. Esses caras operam assim há um tempão já. Né? Tem que ser muito otário, mas tem muita gente que cai nisso ainda. Né? Então, cosmovisão cristã não é isso. Tá? Você pode perfeitamente ser um cristão de cosmovisão tradicional sem ficar praticando alquimia, sem ficar praticando astrologia. É perfeitamente viável. Até porque, se pegar, por exemplo, a questão da astrologia, boa parte dos padres da igreja condenavam a prática da astrologia como herética. É o próprio Santo Agostinho. Então, é uma coisa que sequer tem a adesão dos padres da igreja, não pode ser uma condição sine qua non para você viver o catolicismo, né? É óbvio que não é.
Agora, tenham em mente, né, que também não é possível viver corretamente o catolicismo e ter uma vivência plena da fé se a razão humana não está preparada para recebê-la. E aí, é claro que você precisa jogar boa parte da filosofia moderna no lixo. Né? No lixo mesmo. Não se trata de não conhecê-la, é importante conhecê-la, porque ela moldou o contexto cultural em que nós vivemos. Especialmente pessoas que são vocacionados à vida de estudos, à vida intelectual, precisam conhecer a filosofia moderna, precisam conhecer a literatura moderna, não caiam também, né, na lorota aí dos propagadores da censura geral, que não pode ler nada porque tudo vai te levar para o inferno, não é nada disso. Mas saibam que a filosofia, pelo menos pós-cartesiana, ela é toda ela padece de vários vícios. E que se alguns elementos podem ser aproveitados, e sempre podem, ser aproveitados circunstancialmente, na base, na sua estrutura, todas elas são erradas. E todas elas são fechadas à transcendência, são fechadas à própria ideia de Deus. Né? No máximo, são abertas justamente a isso que eu falei, a ideia de Deus, quer dizer, é o Deus dos filósofos, né? É o Deus dos deístas, é um conceito filosófico. Mas a ideia da transcendência real se perdeu completamente. Então, não caiam, né, nos abstracionismos ou nos anti-abstracionismos aí dos filósofos que se pretendem, né, ter um contato com a realidade mais concreta, né, da experiência. Isso, desde o empirismo até a fenomenologia, também produziu um monte de monstros. Então, esse é o maior problema que existe. As pessoas têm uma cosmovisão que é materialista, que é cientificista, no mínimo. Né? Quando não é, né, marxista, hegeliana, etc. E querem colocar uma fé católica por cima disso. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é preciso sim restaurar, em primeiro lugar, a dignidade intelectual da fé católica, que não é um sentimentalismo, né, que não é um contato íntimo com Deus, uma coisa romântica, não é nada disso. A fé, é claro, ela não é uma prova racional. São coisas diferentes, são coisas distintas. Mas ela pressupõe a razão. Uma coisa que fosse absurda. Existem verdades de fé, como por exemplo a Santíssima Trindade, que não podem ser provadas racionalmente, mas que não são absurdas. A ideia da Santíssima Trindade não é autocontraditória. Ela só não é demonstrável. A encarnação do Verbo é uma ideia que não é absurda, ela não é autocontraditória, ela não contradiz a razão humana. Mas ela também não é demonstrável logicamente. A fé não pode ser parte de um argumento racional, né? Parte de uma demonstração lógica. Mas ao mesmo tempo, ela também é compatível com a razão. Né? Não são duas linguagens distintas e incomunicáveis. Então é preciso recuperar a dignidade do cristianismo no plano cognitivo. É isso que eu acho que é o mais importante. A questão do simbolismo é importante também, claro que mas deixa isso para algumas pessoas. Tá? Tem algumas pessoas que são qualificadas para isso, a maioria não é. E é melhor que nem estudem isso, porque vão ficar malucos. Né? Vão virar macumbeiro. Então, cuidado com isso. Terceira pergunta. Para um católico, os deuses das outras religiões são sempre demônios? Não. Muitas vezes são, realmente, né? Se você perceber, a religião asteca é obviamente um culto dos demônios, né? Uma religião que tem sacrifícios humanos, em que você aplaca a ira de entidades malignas, fazendo coisas que são malignas também. É óbvio que isso é diabólico. Mas nem todas as religiões antigas padecem desse problema. Todas elas são falsas, mas de modos diferentes. Algumas delas cultuavam elementos da natureza. Outras cultuavam certas potências angélicas, né? Certas forças cósmicas, nós podemos dizer assim, de uma maneira bastante vaga, né? Incerta. Forças sutis da natureza. Algumas delas transformaram em deuses personificações de paixões humanas, né? Como os gregos fizeram tanto. O que é Eros, Psique? Né? São elementos da própria alma humana,
que foram personificados e transformados em divindade, que no fundo é um culto do próprio homem. Às vezes são elementos misturados, né, dos animais como símbolos de atributos divinos. Às vezes atributos divinos reais mesmo são transformados em divindades específicas. Então existe um erro na origem de toda idolatria. Quando você deixa de reconhecer o Deus único e passa a cultuar como Deus coisas que não são divinas, né? Que às vezes são até elevadas, são até importantes, mas que não são divinas, já existe um erro fundamental aí. Mas nem sempre se trata de culto de demônios, mas frequentemente sim, né? Quando você tem ali os sacrifícios humanos, né? Quando você tem uma religião que leva naturalmente os seres humanos para o abismo, para o mal, né? É claro que todo paganismo em certa medida faz isso porque ele é idolátrico, né? Mas existem algumas que de modo bastante especial fazem isso, né? Isso com certeza é diabólico. Quarta pergunta. Como se recordar com maior qualidade e eficácia dos detalhes de obras literárias? Em primeiro lugar, é preciso aprender a memorizar as coisas, né? Eu lancei, já faz mais de um ano, né? Foi quase nos primórdios do meu canal, um vídeo sobre memorização. Eu recomendo esse vídeo a vocês, que lá eu falo sobre algumas técnicas historicamente consagradas para isso. Mas, em primeiro lugar, né, qualquer estudioso vai dizer para você que a primeira coisa que leva a uma memorização mais fácil é o interesse. Então, se você está querendo memorizar uma coisa que não te interessa, uma coisa que você não quer saber, vai ser muito mais difícil. E esse é o drama de todo concurseiro, né? A pessoa fica estudando para um concurso, às vezes, né, trivialidades, coisas que são totalmente inúteis, detalhes de legislação, né? Então, enfim, são coisas muito difíceis de memorizar justamente por causa disso. Uma pessoa que é apaixonada por esse assunto, é apaixonada pelo direito ou por aquele âmbito específico do direito, vai ser muito mais fácil para ela, com certeza. E segundo, eu acho que é muito importante lembrar dos aspectos mnemônicos que a própria poesia tem, que a música tem, e isso vai facilitar. Eu, por exemplo, sou um memorizador compulsivo de poemas. Eu sei centenas de poemas memorizados. Porque eu sei o poder que isso tem de desenvolver minha memória para outras coisas. E não só poesia, mas também músicas, né? Melodias. A pessoa que ouve muita música, mas é boa música, né? Não é ouvir porcaria. Se ouvir um funk não vai te ajudar em nada, vai diminuir o seu QI. Mas se você ouve música clássica, música erudita, se você memoriza melodias mais complexas, isso vai te ajudar a identificar padrões, vai te ajudar a desenvolver a sua memória. Então é isso que eu recomendo a vocês, né? Mas assista o meu vídeo, que vale muito a pena, né? Um vídeo sobre memorização. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para esse outro, que acho que é do início de 2023, se não me engano. Né? Um Omar um pouquinho maiorzinho que vai falar com vocês, mas é o mesmo Omar, não se preocupem. E o vídeo tem uns conselhos muito bons ali. Quinta e última pergunta. Qual a opinião do senhor sobre os jogos tecnológicos? Teriam eles algum benefício cultural ou social? Absolutamente nenhum. Isso não serve para nada. Serve como diversão, né? E é claro, às vezes uma diversão que vai ser moralmente, né, culturalmente, intelectualmente neutra, né? Sei lá, como você jogar baralho, né? É neutro, né? Não vai te fazer nenhum bem, nenhum mal. A não ser que você aposte dinheiro, que é um negócio meio pernicioso, né? Mas existem jogos que são inofensivos, mas eles servem para matar o tempo. E existem outros que são ruins, né? Jogos que vão estimular aí a violência, como existem tantos, estimular a criminalidade. Nossa, a quantidade de jogo hoje em dia que você é o bandido, né? Que você vai assaltar pessoas. Bom, você entrega isso para uma criança, isso vai desenvolver, em muitas, né? Em outras não, mas em muitas, um comportamento criminoso, pô. Né? No mínimo, uma tendência a ser mais violento, a ser mais impulsivo. Sem falar que esses jogos viciam, a pessoa fica viciada, né, em telas, no brilho das telas, fica viciada nesse tipo de interação também virtual, e depois ela vai ter muita dificuldade de lidar com um mundo que não é virtual. Então, é complicado.
a minha geração, né, ela demorou um pouquinho mais, né? Já existia os jogos eletrônicos, já existia computador. Mas eu, por exemplo, eu ganhei um videogame do meu pai quando eu tinha 7 para 8 anos. Né? Quando eu fiz uma cirurgia na perna e eu, enfim, ia ficar 2 meses sem andar. E ele comprou um videogame para eu poder me distrair. Né? Me fez muito bem, na verdade. E depois disso eu não fiquei viciado. Né? Só fui pegar no computador a primeira vez, eu acho que eu tinha 9 anos de idade. Então já estava na idade da razão. Agora uma criança, um bebê, tem bebê mexendo no celular, gente, isso não é normal, né? Então eu não gosto muito dessa ideia de jogos eletrônicos, não. Acho que isso não serve pra muita coisa. A pessoa gosta, né, para se divertir, pra uma pessoa adulta, ou pelo menos adolescente, né? Tudo bem. Mas sem né, esses jogos que estimulam a violência, ou às vezes até o erotismo, né, que existe, né, nesses jogos também, nada disso é bom, né? Agora, eu perderia meu tempo com diversões mais construtivas, né? Com uns jogos aí que né, você gosta de jogos, já vai jogar xadrez, pô, vai te deixar mais inteligente, vai desenvolver um raciocínio estratégico, né? Vai usar pra alguma coisa na sua vida. Isso aí você não vai usar pra nada. Vai usar pra gastar dinheiro às vezes. Então não vale a pena.